Invista onde dá mais retorno, seus talentos naturais. Bem-vindo ao podcast Talentos para o Sucesso, o programa para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Toda semana, dicas sobre como atingir seus objetivos e ser mais feliz utilizando seus pontos fortes. E agora com vocês o seu host Rodrigo Ferreira, o mestre dos talentos em vendas, e Caleb Luo, o ninja dos pontos fortes. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Rodrigo Ferreira e sou um apaixonado por liderança focada em pontos fortes. Está aqui comigo, Caleb Luo. Fala, gente, aqui é o Caleb, o ninja dos pontos fortes. Adoro liderança também, adoro pontos fortes e adoro conversar sobre o assunto e aprender junto com vocês. Hoje nós temos um episódio um pouco diferente, onde nós vamos analisar um dos assuntos discutidos no Gallup at Work Summit virtual de 2020. Nós vamos entender um pouco sobre como que os talentos, os pontos fortes, se conectam com esse momento de mudança que nós estamos vivendo, principalmente na figura dos líderes, no ponto de vista dos líderes, e o quanto isso tem mudado a liderança, o quanto isso tem feito com que seja importante que os líderes pensem de maneira diferente. Caleb, o quanto esse tema é importante no momento atual? Olha, acho que o Covid ele trouxe uma coisa pra gente, né, que até tem aquela brincadeira que o pessoal fala, o que acelerou a transformação digital na sua empresa, né? Se foi o CTO, se foi o CEO, se foi o Covid. Muito bom. Eu acho que é um pouco desse reflexo, né? Agora todo mundo fala sobre mudança, mas não daquele sentido teórico de a gente tem que se preparar para mudança, mas, aconteceu, mudamos. Eu assisti uma das palestras, foi da CHRO da Ford, ela comentando, puxa, a gente, se fosse falar antes, a gente ia passar meses estudando, analisando como é que vai fazer para as pessoas trabalharem em casa, para ter um pré-projeto e tudo. Tivemos que mudar, mudamos aqui, foi semanas para fazer, dias. É algo que é muito interessante do que a gente está passando, é que a mudança, ela está acontecendo e a gente tem que saber lidar melhor com isso. E a liderança, com certeza, tem um papel fundamental nesse processo. E é legal, Caleb, que, como você colocou muito bem, algumas empresas se viram na situação de ter que mudar, né? E aí, é interessante, por exemplo, eu tenho falado muito sobre home office nesses dias, dado algumas palestras para algumas empresas, falando sobre produtividade em home office. Ontem eu estava dando uma palestra para uma empresa, eu gosto sempre de levar uma coisa mais fresca, uma coisa mais recente, e eu mostrei para eles um post de uma rede social, alguém compartilhou, acho que foi no LinkedIn, alguém compartilhou uma foto, uma imagem, eu ainda não olhei com calma o conteúdo dessa imagem, mas tinha a fonte, tudo lá, depois vou olhar com mais calma, mas essa imagem apontava que 1 em cada 5 profissões não vão voltar do home office, vão ficar lá no home office. 1 de cada 5 profissionais não pretendem voltar ou não voltarão para o seu estilo tradicional de trabalho. E aí eu tava lembrando, pensando aqui, quantas vezes eu já ouvi líderes dizerem nessa minha vida aí nas empresas, dizerem que o home office não funcionaria para eles, porque os meus liderados precisam de uma gestão mais próxima, tem que estar olhando por cima do ombro, ou coisas do tipo, e de repente eles se veem numa situação do novo normal, né? A gente tem chamado aí de o novo normal. E o que esse novo normal tem de tão diferente, assim? Acho que o que a gente trouxe aqui, e é algo que eu até já vivi até em questões pessoais, por causa de doença, que eu já passei e tudo, é que você começa a notar que algumas coisas que você considerava fixas não são tão fixas assim. Então, no novo normal, o principal ponto é que mudança é uma constante. Então, ao invés de você, que susto, e cada vez você fica tomando susto, você começa a encarar que a mudança, ela vem e tem que acontecer. A gente tem até aquele termo, VUCA, que é do mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E são coisas que a gente não gosta de lidar. A gente gosta de certezas, gosta de saber, puxa, amanhã vai ser exatamente igual como é hoje, ou muito parecido. E lidar, então, com essa mudança de uma forma sadia é vital pra gente poder viver nesse novo normal, em que você não sabe amanhã se vão voltar às aulas, a gente fica recebendo informações aqui, né, aqui com as minhas crianças. Será que vai voltar às aulas? Como é que vai ser? Mas e aí? Vai ser presencial? Vai ser virtual? Vai ser híbrido? Vai ser faseado, né? A gente não sabe, né? Toda semana muda informação. E nessa abordagem vista no Summit, um dos pontos que eu achei interessante foi por que é tão difícil mudar. A gente tem um número, né, que até é assustador, mas quem trabalha já com gestão da mudança, change management, conhece que 70% das iniciativas de mudança nas empresas falham, né? 70%, não é 50%, né? Então, de cada 10, 7 dão errado. E a gente investe dinheiro, investe recurso, investe nas pessoas, investe em sistema e várias das coisas a gente faz e não muda nada. E aqui, um dos pontos é
lembrar que no final estamos lidando com seres humanos e não com coisas. Então, quando a gente faz mudança, tem que levar em consideração a questão individual. Se as pessoas não mudarem, não é a organização que vai mudar. O Bill Gates tem uma frase conhecida que ele fala que a gente superestima o que vai mudar em 2 anos e subestima a mudança que vai acontecer nos próximos 10. Então, no curto prazo, a gente sempre acha que consegue mais, mas no longo prazo a gente acha que não muda nada. Parando um pouco para refletir sobre esse número, que é um número assustador, né? 70%. O que você acha que está embutido nesse número? Você acha que tem um pouco de falta de planejamento? Você acha que tem um pouco de decisões top-down e aí quando isso vem para baixo na organização, isso não pega? Você colocou muito aí de pensar nas pessoas. Você acha que falta, num processo desse de mudança, uma qualificação ou falta envolvimento das pessoas? Então, um dos pontos do que a gente tem visto, até por isso que as culturas ágeis estão tão na moda hoje, é porque o modo antigo de tomada de decisão que ele vai cascateando, ele é muito lento. Às vezes você está decidindo e quando vai implementar, a situação já mudou. Então, o passo da mudança, ele é mais rápido do que nossa capacidade de ajuste. E, além disso, nós temos o fator humano. Então, no final, a gente precisa de formas novas para poder lidar com isso, tendo em consideração que quem vai fazer a mudança são as pessoas. E aí, muito do que a gente tinha antigamente no modelo de liderança, o que é? Eu tenho poucos iluminados, que eles sabem tudo, vão decidir, e o resto vai executar. Nessa velocidade, no mundo atual não funciona mais. Tem um lado que me ocorre aqui também, que eu tenho falado muito quando eu converso com empreendedores, que mudar sem necessidade pode ser tão ruim quanto não mudar. Por que eu tô dizendo isso? Porque existe um lado também de mudar por modismo, né? Mudar Sim. porque todo mundo mudou, ou mudar porque tá todo mundo mudando, ou seja, não existe um motivo real para mudar. Eu conto sempre uma história que aconteceu comigo num lugar que eu trabalhei, que a gente trabalhava num espaço grande, todo dividido com divisórias, cada grupo tinha sua sala, e tava tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí chegou um diretor novo, e ele veio com uma ideia revolucionária para 20 anos atrás. Vamos derrubar todas as paredes. Nós saímos numa sexta-feira, quando nós voltamos, tinham derrubado todas as divisórias. Aí o que aconteceu? Primeiro, foi uma cena, eu tenho contado, isso foi uma cena maravilhosa, que foi chegar na segunda-feira, eles não se tocaram que os fios da instalação elétrica passavam dentro das divisórias. Então quando nós chegamos, a cena que a gente viu era um barracão aberto, sem nada, e aquele monte de fios pendurados. E uma galera olhando para aquilo e pensando, e agora o que a gente vai fazer com isso? E aí eles tiveram a ideia de colocar uns canos assim de PVC, passar o fio por dentro e pintavam esses canos de PVC de prateado. E aí quando alguém chegava lá e falava, onde tá fulano de tal? A gente falava, é o terceiro polidense à direita. Parecia um monte de polidense. Mas o ponto fundamental que eu queria tocar aqui é que atrapalhou o trabalho, porque aí os espaços que a gente... Por exemplo, a minha equipe, a gente tinha 2 salas, uma sala de trabalho e uma sala de reuniões. Então a gente ficava isolado. Então trabalhávamos todo mundo ali numa sala. A minha equipe era uma equipe de pensamento, de criação, de ideias. E aí quando derrubou todas as paredes, a gente não conseguia ter ideias mais, porque a gente estava ali e aquele barulho todo, aquela bagunça toda do trabalho de todo mundo ali, incomodando. Ou seja, resumo da ópera. Uma mudança que esse cara, sei lá por quê, achou que tinha que ter, ele veio e implementou sem pensar, sem um planejamento, sem pensar se isso daria certo ou não, né? Então quer dizer, eu acho que grande parte, ou pelo menos uma parte dessas mudanças, desses 70% aí que dão errado, também vem do fato de não se pensar antes de mudar, não se planejar antes de mudar e mudar só por uma vontade de mudar, né? Sem ter um motivo real para isso. E o que esse estudo, né? Isso aí vem de um estudo da IBM de 2014, e o que é interessante é que também o estudo não é só para falar por que falha, né? Porque não adianta nada a gente só saber, legal, falhou e agora, né? Então vamos torcer para que a gente seja um dos 30% que dê certo. O que o estudo trouxe, que eu achei bem legal, e que foi apresentado, né, no Summit pela Mara Hugerhuis, foi o seguinte, que dos projetos que dão certo, né, desses 30%, o que eles têm em comum, então? Uma visão compartilhada. Então não é aquele negócio em que é uma visão anunciada, não é um pouco do que você contou aqui. De repente alguém chegou e falou para todo mundo, olha, vai ser assim, vamos mudar. Não, é compartilhado. As pessoas estavam juntas, entendiam que aquilo fazia sentido. Junto com isso, o que tinha, então? A questão das pessoas se sentirem não só incluídas, como também donas. Então havia um senso coletivo de que aquela mudança era necessária para todos. Junto com isso, mudança, então, de mentalidade, comportamento e cultura. Porque também não adianta só ter a mudança no campo das ideias. A gente tem que conseguir fazer as coisas virarem na real. Então você vê que interessante, né? As pessoas participaram da mudança. Isso que muda. Legal. Elas não eram vítimas da mudança. E aí vários projetos, o que a gente... não, vamos instalar um software. A gente tem várias vítimas da mudança. E muitas vezes as pessoas falam, puxa, ninguém me consultou e ela nem participa porque não foi consultada. Porque parece que ela tá lá só para poder receber a mudança e alguém achou que era boa. E às vezes até era
boa, só que aí como você não incluiu a pessoa, ela às vezes passa até a jogar contra, e às vezes até inconscientemente, às vezes nem é de propósito, mas às vezes ela acaba jogando contra só porque ela não, ou só porque não, mas um dos motivos porque ela não foi incluída, ela não foi ouvida. E aí tem dois pontos, galera, que me vem à mente e que eu acho que vale a pena a gente discutir. O primeiro é uma visão compartilhada. Sabe uma coisa interessante que tem me incomodado há muito tempo? A história de missão, visão e valores de empresas. As pessoas, de novo, voltando na história de modismo, como toda empresa tem, as empresas resolvem que elas têm que ter também. Então, não, eu tenho que ter minha missão, visão, valores, e legal, eu acho que tem que ter mesmo. Só que aí, elas não entendem o motivo real pelo qual eu tenho que ter essas declarações, e aí o que elas fazem? Elas contratam quando muito, contratam uma agência de marketing que escolhe algumas frases, algumas palavras bonitas e cria essa declaração de missão, essa declaração de visão, esses valores, só que ninguém se enxerga nisso. Ninguém se vê nisso. E aí como é que você vai ter uma visão compartilhada se você não se enxerga nisso, né? Então, para os nossos líderes que estão nos ouvindo agora, eu quero deixar já uma primeira recomendação, um primeiro aprendizado, um primeiro desafio para depois desse podcast, depois de terminar de ouvir esse episódio, que é dar uma olhada na sua declaração de missão, na sua declaração de visão, e ver o quanto ela realmente reflete aquele caminho para onde você está indo, o quanto ela realmente motiva as pessoas que estão envolvidas nesse processo, os seus funcionários e tudo mais. Talvez valha a pena começar a rever isso, começar a repensar isso. E outra coisa que me vem à mente aqui quando a gente fala disso de envolver as pessoas nessas mudanças, trazendo para o nosso mundo, para o mundo dos pontos fortes, também vale a pena, por mais que a gente saiba e que a gente tenha certeza que a metodologia de pontos fortes ajuda as empresas, faz as empresas crescerem, vale a pena quando você decidir implantar isso na sua empresa, você utilizar um tempo para demonstrar, para convencer as pessoas da importância disso, porque senão pode ser, por mais que seja uma iniciativa sensacional, maravilhosa, por N motivos pode cair, ou por motivos bobos, pode cair nesse 70% de falha aí, né? É, bem isso, né? Toda vez que você não se sente parte, você tá fazendo algo pro outro e você não se vê lá, é muita ideia do engajamento, né? Se você não tá engajado, às vezes você tá satisfeito, você só tá fazendo um negócio porque alguém tá te pagando pra fazer. Agora, quando você vê que aquele projeto é teu, tem a ver com o seu propósito de vida, tem a ver com aquilo que é importante pra você consegue estar mais participante do que tá acontecendo. Você quer participar da mudança, você quer ser parte da mudança e não ser vítima da mudança. Exatamente, e aí a tua frase conecta direto com quando a Mara fala como é que a gente se adapta a essas mudanças constantes. E a resposta dela, que é muito legal, é a gente cria essas mudanças. Quando a gente fala então, né, isso eu gostei da forma como foi colocado no Summit, foi a mudança de mentalidade. Então, e se a gente mudasse um pouco, ao invés de falar que estamos fazendo gestão da mudança, como se fôssemos então uma vítima do que está acontecendo, né, nada contra, né, mas é uma forma diferente de pensar e talvez as palavras ajudem nesse sentido. Então, quando você coloca aqui gestão da mudança, puxa, tá acontecendo, como é que eu vou lidar com isso? Agora, se eu quero liderar a mudança, puxa, o que eu posso fazer então para estar à frente um pouco do processo? Como é que nós, como grupo, podemos estar mais espertos para o que pode acontecer e não apenas para o que está acontecendo? Pensando um pouco no corona, como é que eu já posso olhar um pouco o novo normal, tentando projetar um pouco para frente o que eu posso na minha empresa fazer, o que vai mudar esses números? Puxa, será que as pessoas vão trabalhar mais em casa ou não? O que pode acontecer? E se a doença continuar, como é que a gente vai fazer as coisas? E aí, olha só, aqui lembra muito táticas de guerra, em que muito antes, o que a gente tinha, né? Aquela ideia de que, puxa, eu vou ter alguém longe, olhando como que vai ser, planejando e depois dando ordens. Então era muito dessa estrutura de cima para baixo, né? Que a gente fala, top-down. Agora, para esse novo contexto, demora muito top-down. O que a gente precisa então? A gente precisa que líderes inspirem a mudança em todos os níveis, para que o protagonismo passe a estar na mão das pessoas e elas não sejam braços de execução da liderança. Tem um ponto aí que eu uso uma metáfora sempre, e aí talvez essa minha metáfora vá morrer agora então. Eu sempre disse que a diferença entre uma grande empresa e uma pequena empresa é a diferença de pilotar um Boeing ou um Cessna. Quando você está lá pilotando um Cessna e você resolve virar para a direita, você simplesmente vira o manche para a direita e o Cessna vai para a direita. Um Boeing, quando você está pilotando um Boeing e decide virar para a direita, você precisa decidir isso muito antes, e aí você começa lá longe a já fazer a curva. Às vezes você precisa ir um pouco para a esquerda para depois conseguir fazer a curva para a direita. E eu comparava muito isso com empresas, a diferença entre empresa grande e empresa pequena. A empresa pequena ela é mais rápida nas mudanças, e a empresa grande, pela natureza, pela estrutura, pelo tamanho, você usou uma expressão muito legal, pela distância, né? Tava tudo muito longe, e às vezes até longe fisicamente, né? Às vezes você tem, sei lá, o presidente da empresa numa cidade ou num estado, e alguém da mesma empresa em outra cidade, em outro
estado, em outro país, às vezes, é tudo muito longe. Você acha que isso vai mudar? No futuro, a gente vai ter que quebrar esse Boeing em vários Cessnas e a empresa grande também vai ter que agir de uma maneira mais rápida? Aqui talvez o que muda muito é os sensores que tinha antigamente no Boeing ou no Cessna, tudo ia para a cabine de comando para ver. Agora você tem que ter sensores que alertam na hora para ajustes pequenos em cada lugar. O avião continua o mesmo, mas cara, você vai ter que fazer um ajuste em tempo real num pedaço da asa. Não sei como é que voa desse negócio, não entendo de aviação, mas é um pouco disso. Não dá para jogar tudo nas costas do piloto. Ele não tem mais capacidade e velocidade de tomada de decisão a ponto de resolver tudo. Pequenas mudanças, talvez as grandes ainda tem que voltar. E faz sentido. Por isso que a gente precisa ainda, né, de estruturas e alguma coisa. Não é totalmente anárquica ou autogerida, né? Mas o ponto é que as empresas, para poderem então lidar melhor com o que está acontecendo na ponta, precisam empoderar quem está na ponta. E aí muda, porque você para de se preocupar tanto com aspectos estruturais. Tenho que mudar, temos que criar uma área para fazer isso, sabe? Aquela coisa mais estrutural. Se eu não tiver estrutura, eu não posso fazer. Não, a mudança aqui é mais vista em sentidos culturais e de comportamento. Como é que eu consigo trazer agilidade para a pessoa na ponta? Como é que eu trago informação para ela tomar decisão melhor? Como é que então eu posso passar mais diretrizes? Eu passo a controlar menos o como. E isso tem a ver com um modelo de gestão em que pontos fortes ajuda pra caramba, qual que é a ideia? Me fala qual que é o objetivo, qual que é o desempenho, o como cada pessoa vai tentar achar seu talento para conseguir resolver. A mudança, então, do papel do gerente, o que é? Deixa de ser, gente, eu tenho uma informação, aconteceu essas mudanças, sabe? Do tipo, vamos escolher um horário para fazer o anúncio, né? Então, o gestor passa de ser aquele, e muitas vezes, né, infelizmente, quando o anúncio da mudança vem, não é de boas notícias, né? Costuma ser alguma coisa que não é tão legal e o próprio gestor, né, o gerente chega aqui e pensa, puxa, né, como é que eu vou contar isso da melhor forma possível, da menos pior? Quando a gente muda, então, o papel do gestor nesse sentido, para ter mais agilidade, o que é necessário, então? O gestor ser mais um coach, ele ajudar a empoderar as pessoas. É menos, eu gostei da expressão que eles usaram, né, que a Mara usou na apresentação dela, que ela falou, a gente está mudando de um líder-herói, que resolve tudo, tem que saber tudo, tem que ter a melhor decisão, a melhor ideia, para um líder que empodera a sua equipe. E aí, nesse ponto, tem uma mudança muito grande, cultural mesmo, principalmente em países como o Brasil, em empresas menores, algumas visões que ainda existem, mais antiquadas, mais antigas, de centralização, de domínio da informação, de domínio das decisões. A gente passa, então, a ter uma necessidade de maior confiança, de construir times mesmo, né, Caleb? Quer dizer, não dá mais para ter executores, né? Não dá mais para contratar, assim... E é legal esse ponto, eu acho muito legal isso, porque assim, uma coisa, Caleb, é a gente falar isso em empresas, por exemplo, na nossa área, no ramo de educação, de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Mas me parece que o apontamento da Mara é que a gente está caminhando e num curto espaço de tempo para que essas mudanças sejam importantes, inclusive em empresas mais de manufatura, talvez até de construção civil. Quer dizer, mesmo nessas empresas onde historicamente, culturalmente, os funcionários eram vistos como funcionários mesmo, como empregados, como alguém que eu dou a tarefa e tenho que estar próximo, inclusive, para ver se está tudo certo ou não, estamos passando necessariamente por uma visão mais de time mesmo, onde a gente vai agir mais como um coach. E aí eu quero agora traduzir a palavra coach como treinador, e a gente passa a agir mais como um treinador de uma equipe mesmo, né? Eu vou ali botar as peças certas, ver os talentos de cada um e distribuir isso dentro do meu campo de jogo. Te soou isso na palestra dela, que isso não é só uma discussão de topo de pirâmide, sabe? Uma discussão de empresas mais high-tech. Isso te soou como uma discussão que vai fazer sentido em breve, mesmo nas empresas mais operacionais? Assim, eu vejo que isso aqui é uma tendência geral. Você pode ver isso em indústrias clássicas, como, por exemplo, o que eu vi da CHRO da Ford, né? Ford Motors, produz carro, mas, puxa, não, eles estão olhando a questão da mobilidade, eles estão buscando ser mais ágeis, não tem restrição nem de tamanho e nem de setor. No final, acho que se você achar que não vai acontecer nada, talvez seja o maior perigo, né? É aquele que você pode ser pego de surpresa e a tsunami te derrubar, né? Exatamente, até porque mudanças como da Covid que a gente tá falando, pega todo mundo. Talvez a gente tenha mudanças mais específicas para uma área ou outra, mas algumas mudanças, e a tendência é que o mundo mude cada vez mais rápido, algumas mudanças pegam todo mundo, né? Então tem que estar todo mundo preparado. Sim, e aqui o que é legal, então, e eu acho que esse foi
um ponto de parar para refletir, eu gostaria de compartilhar isso aqui com os nossos ouvintes, foi essa pergunta que eu achei bem legal, que é o seguinte: e se liderar a mudança não fosse só um processo, mas uma competência essencial para cada colaborador numa organização? Imagina se cada pessoa fosse, de certa forma, líder da mudança. Como seria isso? Como é que a gente poderia preparar as pessoas para isso? Com uma competência necessária e não apenas uma competência dos gestores ou do alto escalão, alguém que realmente vai pensar e tentar entender o que está acontecendo. E se a pessoa no front, eu trago isso para o nosso mundo de treinamento, e se quem, por exemplo, está ministrando um curso, você, Rodrigo, eu, se a gente percebe alguma mudança na natureza do que o público quer, como é que a gente pode transformar, então, cursos que estamos ministrando, ao invés de falar, um dia quando eles mudarem, aí sim vai estar bom, né? Exatamente. Ser passivo, né? E depois, então, e olha que louco, né? Por quê? Porque no fundo, quem tá no front é que percebe, tem o termômetro do que tá acontecendo no mundo real, porque tá lidando com o cliente, tá lidando com a situação, a gente agora, né, dando, você e eu, nós fazendo formação virtual, a gente tá vendo o que tá acontecendo com as pessoas aprendendo online. Não dá para alguém falar, não, mas teoricamente eu acho que no online aprende. Não, cara, a gente tá vendo o aluno, a gente tá vendo o que tá passando, o que tá gostando, o que não tá gostando, quando cansa, quando que tá legal, e isso aí, quem vai poder ajudar a decidir no micromomento como ter sucesso ou não, é quem tá no front. Está gostando do nosso papo e quer saber como levar a visão focada nos pontos fortes para sua profissão ou sua empresa? Acesse talentosparosucesso.com.br ou kenshin.com.br e entre em contato. Você falando de formação online, usando como exemplo, a gente tendo feedback de algumas pessoas de que está sendo mais legal o online do que o presencial. Então, quer dizer, uma mudança que a gente foi obrigado a fazer pelo contexto, pelo momento, quem sabe no futuro não vire o novo normal, não vire o padrão. E outra coisa, outro ponto legal é a gente aqui no Brasil ajudando a Gallup a desenhar um novo formato de desenvolvimento de coaches à distância. Quer dizer, a gente pode olhar também, a gente está olhando aqui como pessoas dentro de uma organização atuando como líderes de mudança, e a gente está vivendo isso na pele numa macro-organização Gallup, uma micro-organização ali dentro, e a gente dentro dessa, e a gente espalhados pelo mundo e pensando juntos como que a gente pode lidar com essas mudanças em tempo real, e algumas coisas dando muito certo, outras dando menos certo, e a gente vai ajustando. Isso é uma coisa bem interessante que a gente está vivendo, né? O que seria essa competência de liderar a mudança? O que é legal aqui, a Gallup levanta 3 pontos, né, dessa competência. A primeira é você perceber a necessidade para a mudança. Eu acho que, Rodrigo, você trouxe um ponto super legal aqui na conversa, que foi, não adianta mudar por mudar. Mudar por mudar pode ser desperdício de recursos. A gente podia, ao invés de focar num ponto que é mais crítico, a gente está gastando aqui só para mudar, para falar que está se mexendo. Gerar energia. Eu gosto de falar que, né, aqui esses exemplos da física sempre ajudam, né? A gente precisa gerar mais luz e menos calor muitas vezes, ou gerar mais sinal e menos ruído, e muitas vezes a gente dispersa energia só para parecer que tá se mexendo, né? Porque já que tá todo mundo se mexendo, a gente tem que se mexer também, sabe? Então o primeiro é esse. E focar os esforços, né? Você tá falando disso, focar os esforços também. Eu tenho falado muito, por exemplo, para a área de vendas, né? Os vendedores que estiverem ouvindo aí, eu sempre conto uma história de um artigo que dizia, eles estavam entrevistando uma gestora de vendas, e ela dizia assim, que a diferença entre um vendedor de sucesso e um vendedor de não tão sucesso assim, é que o vendedor de não tão sucesso é o cara que numa guerra tem uma metralhadora e ele puxa o gatilho e dá aquela rajada de tiros. Ele fatalmente vai acertar alguém. O problema é se a munição for escassa. Uhum. Se a munição for escassa, o melhor vendedor é aquele que é o sniper, que mira bastante, mas cada tiro ele acerta um inimigo. Que você tá trazendo, gostei muito dessa tua expressão de gerar mais luz e menos calor às vezes, e também a gente talvez gerar a luz, quanto mais a gente foca a luz, mais ela vira raio laser, né? O raio laser nada mais é do que uma luz muito direcionada. Então também isso pode ajudar bastante no processo de mudança. Onde eu tenho que mudar? Será que eu tenho que mudar em tudo? Será que eu preciso mudar em áreas distintas, em momentos distintos? E aqui, o que é mais louco, que é a ironia, né, disso, é você, por ter seus talentos, você tem muitos pontos cegos, assim como eu tenho também. Então, para poder ver essa mudança, se a gente puder fazer isso colaborativamente, é mais forte, porque você vai ter perspectivas que eu não tenho, e eu vou ter perspectivas que você não tem. E aí, não corre o risco de a gente cair no ponto cego, não, eu tenho certeza que é isso que tem que mudar, e daqui a pouco é alguma coisa que só eu acho que tem, porque sou eu, né? Então, essa questão dessa mentalidade, da participação, você já vê desde o começo, até para perceber, então, o que é necessário mudar, é necessário ser um trabalho coletivo. E aí, liderar o que é? Empoderar aqueles que estão próximos a você a poderem trazer suas perspectivas num ambiente seguro para poder fazer isso. Terceiro item, que é a adaptabilidade, você vê necessariamente uma conexão com o tema de talento e adaptabilidade, ou a gente está falando de duas coisas distintas, ser adaptável e fazer adaptabilidade? Perfeito. Só para ficar claro, né? Então, dos 3 pontos, o primeiro é ver a necessidade da mudança, o segundo é iniciar e dar suporte à mudança,
e o terceiro é a adaptabilidade. Aqui a gente pode encarar como flexibilidade e não o tema de talento Clifton Strengths, do teste da Gallup, que se chama adaptabilidade também, para a gente não confundir. Então aqui não é um ponto que, se eu não tenho, então, o talento de adaptabilidade, eu sou inflexível ou eu sou não adaptável. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Aqui é como é que você vai usar os seus talentos e os talentos daqueles que fazem parte da tua equipe para vocês juntos se adaptarem à nova situação. Eu fiz questão de tocar nesse ponto porque a gente vai ter coaches nos ouvindo, além de pessoas que não são coaches. Uma dúvida que eu faço questão de bater em toda a formação de coaches de pontos fortes uma coisa é ser, outra coisa é fazer. Você pode não ter talento de adaptabilidade, mas se adaptar muito bem utilizando outros talentos. Então, não é uma desculpa para quem está nos ouvindo não se adaptar porque não tem talento de adaptabilidade. Não, você se adapta usando outros talentos. Iniciativa e suporte à mudança, eu acho que é meio que autoexplicativo, né, Caleb? Sim, acho que é aquela ideia de que a gente tem que ter o protagonismo. Então, não é só, eu vi a mudança e fiquei esperando ela chegar. Né? Então, aqui é ter um olhar de, legal, como é que a gente vai poder trazer a mudança, encarar a mudança de frente, dar suporte para que ela aconteça e que não sejamos mais vítimas, então, mas protagonistas desse processo. Então, chegar e falar, vai mudando aí que eu já volto, né? Aqui, nós vamos mudar isso aqui, vai mudando aí, daqui a pouco eu volto. Não, quer dizer, se a gente falou do líder como coach, o líder tem que, então, estar junto no processo de mudança, né? Ajudando na mudança, ajustando o processo de mudança e não simplesmente deixar que as coisas aconteçam seguindo o fluxo do rio, né? E aí a adaptabilidade, acho que aqui o importante é um jogo colaborativo, em que cada pessoa esteja participando com o seu melhor. Aqui, quando a gente fala então de talentos, tem a ver com cada um saber qual a sua contribuição para que essa adaptação funcione da melhor forma possível, porque no fundo, estamos falando em time, não adianta nada um se adaptar e o outro não ficar no meio do caminho, a gente precisa que todo mundo passe. Então, se o time ganhou, legal, se o time perdeu, todo mundo perdeu, né? Se o time ganhou, não adianta você ganhar e o time perder, o time precisa ganhar. Eu costumo dizer que não adianta você estar no melhor barco, no barco mais lindo do mundo que afundou. Você está no melhor quarto do melhor barco que afundou. É melhor você estar no melhor quarto do melhor barco que está navegando, né? Que está chegando no destino. E para os líderes que estão nos ouvindo, que não entendem, não conhecem muito, a gente está falando aqui sobre conhecer os talentos e colocar cada um para executar aquilo que ele é bom, mas é importante dizer também que uma coisa é a metodologia de talentos da Gallup, que a gente, óbvio, recomenda. Se você está ouvindo e o teu time não tem ainda conhecimento disso, vale muito a pena você buscar essa informação, levar o assessment para o seu time, isso é transformador. Mas, se você não tem isso, não quer ou não pode levar isso para sua empresa agora, uma forma muito simples de traduzir isso é: olhe para os seus liderados, descubra o que cada um faz melhor e use esse superpoder, eu costumo chamar isso de superpoder, Caleb. Use o superpoder de cada um para trazer os melhores resultados possíveis. A gente, às vezes, só um olhar mais carinhoso para o teu time, tentando entender um pouco mais cada uma das pessoas, já é suficiente para que você comece a, pelo menos, ter alguns indícios de onde eu devo colocar a peça A, a peça B, para que o meu tabuleiro fique montado da melhor forma possível, né? Sim, aqui, né, pessoa certa no lugar certo. Bom, Caleb, e aí na palestra da Mara, ela tocou em alguns 4 itens aqui que eu acho que vale a pena a gente discutir também. O primeiro era envolver, confiar e empoderar as pessoas. Uma coisa legal, pesquisa da Gallup, do Analytics da Gallup, traz que os gerentes são 21% mais prováveis de concordar fortemente que eles têm a autoridade que precisam para fazer o seu trabalho efetivamente, mais do que um contribuidor individual, né, ou um colaborador individual. Então aqui a gente tem que o gestor ele se sente mais empoderado para poder tomar decisão. Só que, puxa, como é que a gente consegue trazer o jogo para que o colaborador também sinta que tenha esse poder? Como é que a gente consegue dar mais voz, então, para o colaborador, para o gerente, e não só deixar na alta direção? Eu acho que antes de você apontar algumas ideias de como fazer isso, eu acho que só o fato do gestor que está nos ouvindo entender que é óbvio que ele tem que se sentir empoderado, mas ele também tem que fazer o time dele se sentir empoderado, já dá uma pista aí de que ele precisa agir de alguma forma para levar esse sentimento de participação, de pertencimento para os seus liderados. Sim, e aí o primeiro ponto, né, você levar em consideração que para confiar na tua equipe, para você poder dar autonomia para a tua equipe, então, você precisa confiar na tua equipe. E ela olhar para você não como quem vai dar as respostas, mas como um coach, um treinador, alguém que está ajudando eles a darem certo. E isso envolve a mudança de um paradigma de que talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você achava que faziam parte da sua função como gestor. E às vezes tem alguns gestores que podem ter medo disso, né? Gestores que não veem o seu time como um time, podem se sentir um pouco receosos
de perder o poder. Isso é uma mudança de mentalidade mesmo. Você que tá ouvindo e tem essa dificuldade, eu tinha um conhecido meu, Caleb, que ele dizia assim, que ele nunca ensinava os liderados dele tudo que ele sabia para que ele não se tornasse desnecessário e fosse demitido. É uma besteira tão grande, mas deve ter muita gente que pensa assim. Parece que tá ficando cada vez mais claro que o gestor que, pelo contrário, o gestor que empodera o time, ele vai se tornando cada vez mais importante e mais necessário. E aqui a gente tá falando de desempenho, então quando sua equipe consegue ter um desempenho superior, é o seu time que tá ganhando, e eles vão saber, afinal, quem que é o gestor, quem que é o técnico dessa equipe vencedora, é você. Você não precisa jogar melhor do que o atacante. Exatamente, se serve de exemplo, o técnico do Flamengo renovou o contrato com o Flamengo e me parece, se não me falha a memória, que é o maior salário do futebol brasileiro, independente de posição, o maior salário do futebol brasileiro hoje passa a ser o técnico do Flamengo, mas quem jogou futebol foram os jogadores do Flamengo, então não era mais fácil pegar, já que o time agora tá redondinho, a gente tirar esse técnico e colocar um outro mais barato? Não, o Flamengo entende isso, que o time só jogou bonito, só jogou bem, só ganhou o que ganhou porque o técnico fez isso. Eu acho que é uma metáfora bem interessante disso. Quanto mais você empodera o time e o time tem resultados, e aí entra um outro ponto fundamental, eu gosto de frisar isso toda vez que eu falo da metodologia da Gallup. A metodologia da Gallup não é para dar as mãos e cantar uma bela canção, é para ter resultado, é para trazer resultado para as empresas, para as pessoas. Quer dizer, tudo que a gente está falando aqui, sim, torna as pessoas mais felizes, torna as pessoas mais satisfeitas, mas traz resultado. Então, agir dessa forma que a gente está falando aqui ajuda os líderes a levar resultado, no fim das contas, para as empresas. E aí, com resultado, você é sempre mais importante. A segunda questão cultural é priorizar, então, o desenvolvimento do gestor, porque todos esses desafios que a gente trouxe aqui e conversamos, é uma mudança de paradigma. Não dá para falar, então, toma aí no colo e agora você vai ter que mudar. Anos e anos de modelo de gestão, né? Mas gestor não nasce gestor já, vendedor não nasce vendedor, não tem essa de que a pessoa, não, esse cara já nasceu vendedor, não tem isso não. Então, pode ter até a questão do talento para gestão, então tem alguns que têm mais facilidade em ter, mas algumas coisas a gente sabe que são competências e que é possível desenvolvê-las. Mas se você não gosta de gente, você não pode ser gestor, né? Isso é muito simples. Perfeito. Né? Então, não adianta. A Mara deixa claro, então, pra gente que você pode ter talentos, mas competência é outra coisa, né? A gente fala na Gallup que o ponto forte nasce do talento mais investimento. E esse investimento é necessário, investimento, inclusive, de conhecimento, de técnica, né? A gente sabe, né? E até pesquisas também da Gallup. A Gallup só traz números para poder consolidar com muitas coisas que a gente até já tem uma ideia, né? Mas é sempre bom quando você tem apoio de pesquisa para poder falar que não é uma opinião. Que os gerentes, eles têm 27% mais probabilidade de concordar fortemente de que eles sentem muito mais estresse durante o dia de trabalho do que o colaborador individual, né? Então a gente sabe, né? Porque você tem pressão de cima, pressão do lado, pressão de baixo, pressão de todos os lados. Você que é um gestor que está nos ouvindo, a gente sabe que você sofre, fica tranquilo. Isso é normal, é estressante o trabalho de um gestor. Agora, esse estresse diminui quando a pessoa se desenvolve, é isso, Caleb? Sim, eu acho que esse aqui que é o ponto mais legal, porque quando você consegue empoderar a sua equipe, na verdade você está tirando menos peso das suas costas, porque você está distribuindo certos pesos para os melhores que você tem na sua equipe para poder carregá-los. Então tá todo mundo um ajudando o outro, colaborando com o que tem de melhor. E o seu papel é fundamental, porque para as pessoas poderem trabalhar bem juntas, para ter um ambiente gostoso de trabalho, para elas se sentirem empoderadas, isso é essencial o seu papel. Não é que você vai ficar agora assistindo e falar, deixa o pessoal fazer aí, eu vou agora tirar férias. Longe disso. Terceiro aspecto cultural aqui vamos trabalhar utilizando Analytics. Falamos tanto, né, sobre a parte de Analytics que a Gallup traz, e aqui a gente não está falando de nada complexo, ciência da NASA, mas é uma gestão que é baseada mais em fatos, para você poder perceber mais o que os clientes estão sentindo, o que eles querem, para que não seja só o que muitas vezes a gente vê, que estratégias são desenhadas por achismos de pessoas que têm poder. Então, para a gente eliminar um pouquinho desse achismo e não ficar numa guerra ideológica às vezes, é melhor, pega fatos, pega dados, vê aí, faz uma pesquisa, vê aí, conversa com os clientes. Então, igual o exemplo que a gente tem dado nos treinamentos, nós temos feedback dos clientes, então a gente ouve e tenta tirar uma inteligência a partir daquilo que eles falaram pra gente, mas não foi a gente chutando aqui, olhando, eu acho que, olha, ele me olhou assim, talvez, né? Vamos tentar pegar números. O feeling deixa de ser importante nesse momento? Não, eu acho que ele pode ser um indicador importante, mas pra gente decidir mais, como eu já comentei antes, pelo fato de eu ter pontos cegos, pode ser que eu só peguei metade da história, eu não sei qual é que era o dia da pessoa, o que tinha. Se eu não perguntar pra ela, eu inferir, eu corro num risco grande. Ou seja, feeling, ele pode ser um direcionador de quais informações eu tenho que buscar. Sim. Então, eu tô sentindo, eu tô achando que os meus clientes querem tal tipo de produto ou tal tipo de atendimento agora. Então, legal, é um bom começo. Vamos fazer uma pesquisa disso, vamos buscar informações disso, vamos ver o que os clientes realmente estão procurando, e aí eu tenho que ter também a capacidade de abrir mão dessa minha teoria, dessa minha tese, e dizer, olha, fui testar e não é isso que eles querem, então meu feeling estava errado. Porque tem muita
muita gente que fala isso, né? Não, eu acho que tem um feeling, tem o que eu senti. Tem sim, mas ele não pode ser só usado sem dados, sem informações concretas, né? É muito arriscado, né? Cai naquele 70% de onde dá errado. Aqui eu acho que o que temos que é diferente é o seguinte, o feeling pode te ajudar a construir boas hipóteses. Como seres humanos, a gente não é só, né, racional, tem o lado emocional e tudo. Como é que você consegue capturar um pouco da percepção emocional das pessoas? Como é que você consegue, então, desenhar experimentos para poder ver se aquilo que você acha e você tem o feeling se comprova? Então experimenta, às vezes é simular, você simula, testa, vê se dá a resposta. Eu achava que todo mundo ia adorar isso aqui, adorar essa cor verde que eu fiz, ninguém comprou. Bem, não adoraram, né? Ou você não vendeu direito, alguma coisa aconteceu, mas... E você pode também buscar entender de onde está vindo o feeling. Por exemplo, eu tenho um coach que tem o talento estratégico muito alto. Ele, durante a vida toda, ele sentia qual era o melhor caminho que ele tinha que seguir. Numa situação onde ele tinha que tomar decisões, ele tinha o feeling de, esse aqui é o melhor caminho. E ele acertou, creio eu, que mais do que errou, afinal de contas, é um cara de sucesso e tudo mais. Mas o que a gente fez no processo de coaching, eu e ele? A gente foi buscar entender de onde vinha esse feeling, para ele potencializar ainda mais. Uhum. E aí ele começou a perceber quais as informações que ele tinha acumuladas que ajudavam ele a ter esse feeling. O feeling, a gente não tá desmerecendo esse seu instinto, esse teu jeito de ver o mundo, mas a gente tem, já apontando aqui então pelo Caleb, cuidado para não estar vendo só uma parte do todo, checa, procura dados, e mesmo que você tenha razão, mesmo que você acerte, de repente tome uma decisão baseada só no instinto e dê certo, quanto mais você entender por que essa decisão deu certo, mais você torna capaz de repetir essa decisão no futuro. É isso aí. Criar uma cultura de aprendizado, Caleb. Legal, né? E aqui a gente tem, né? Lembra muito da questão, né, da quinta disciplina. Então é o seguinte, é importante a gente ter uma cultura em que é priorizado a ideia de que você não está estático e agora não tem mais nada a aprender. Qualquer situação nova, eu acho que o Covid trouxe disso, para você se adaptar, você precisa saber afinal o que está mudando, o que é necessário fazer. E se você puder experimentar mais rápido, testar, validar, você vai ter mais capacidade de poder mudar. Porque se tudo for um processo burocrático em que não é aceito o erro, e aqui, longe de dizer que é errando que se acerta, quanto mais se acerta, né? Pode parecer meio redundante, mas tem gente que acha que é só quanto mais erra, acerta. Não é isso. Você tem que mirar cada vez mais no meio, né? Quando o Thomas Edison errou várias vezes, ele estava tentando acertar, mirando cada vez mais no meio. Só que o ponto é, quanto mais barato for esse seu teste, quanto menos ele te custar você refazê-lo, melhor. Porque aí você mexe poucas coisas do que você mexer uma coisa gigante e você tem um custo enorme de refazer. Você tendo, então, mais perspectivas no começo, podendo ter processos em que pessoas se sentem empoderadas, possam trazer opiniões, dados, fatos do que está acontecendo, seu planejamento vai poder estar mais embasado. E aí você pode testar até com mais precisão, que isso é bem legal. Como é que você pode medir resultado e ver se vai dar certo ou não? E aí você evolui em cima disso. É um processo científico, no final aplicado, é a cultura organizacional. Com isso, nós exploramos aí o conteúdo que a Mara Hugerhus trouxe pra gente no Summit deste ano. Pra gente ir concluindo esse nosso episódio, Caleb, olhando para tudo que nós discutimos, se você fosse deixar só um aprendizado, ou talvez uma tarefa para os gestores que estão nos ouvindo, para os líderes que estão nos ouvindo, e depois uma tarefa também, ou uma sugestão para os liderados que estão nos ouvindo, baseado em tudo isso que nós discutimos aqui, que tarefa seria essa? Que insight seria esse? Olha, para os líderes, ao invés de qual o próximo passo vou tomar, pensem com quem eu devo falar. Porque esse processo de construção parte desse pressuposto de que não é mais uma atividade solitária. Com quem que você vai falar para você poder começar a construir esse futuro, essa mudança? Legal, e eu quero deixar então a minha provocação para os gestores, que é: converse com o seu time, olhe para o seu time, comece a olhar com carinho para o seu time e entender o que cada um faz de melhor, o que cada um tem de talentos, de pontos fortes. Comece isso, que eu acho que a junção de com quem eu devo falar, com quem eu estou falando atualmente no meu time, pode ser um bom caminho para começar. E para os liderados, Caleb? Para o liderado, às vezes pode parecer que você não está empoderado, que sua gestão não tem, mas é nessas horas que a gente tem mais mudança, em que a sua própria liderança pode ficar mais visível. Então, caso possível, traga coisas que você tem percebido, sugira, não tenha medo de apresentar, porque ninguém tem resposta mais. E às vezes, quem sabe, você pode ser aquela pessoa que enxergou que ninguém viu. E quem sabe aí você pode se destacar na sua equipe. E eu complemento dizendo que se há uma tendência de que as empresas passem a empoderar mais os liderados, esteja preparado para isso. Seja um liderado preparado para ser empoderado. Busque se desenvolver, busque participar, como disse muito bem o Caleb, porque cada vez mais as empresas
vão demandar dos seus liderados pessoas empoderadas, pessoas que participam do processo de decisão, do processo de mudança, e isso pode ser um diferencial positivo na tua carreira para o futuro. É isso, Caleb? Maravilha, é isso aí, meu amigo. Então, nós ficamos por aqui em mais esse episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Qualquer dúvidas que você tenha, sugestões, vamos estender esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, através do e-mail podcast @talentosparosucesso.com.br ou através das nossas redes sociais que você encontra aí no post desse episódio. E nós nos vemos a semana que vem. Um grande abraço e tchau. Boa semana, gente. Abraço. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso com Rodrigo Ferreira e Caleb Luou. Lembre-se de acessar nossos sites talentosparosucesso.com.br e kenshin.com.br, onde você encontrará informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito para não perder nenhum episódio e para nos seguir nas redes sociais. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é um vídeo do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe este podcast com seus colegas de trabalho e vamos juntos melhorar o mundo.